E quando que vocês tiveram o diagnóstico? Aí vocês estão aí, assim, passaram as 72 horas, e aí vem má notícias e cirurgia. Quando é que as pessoas chegaram? Olha, pai e mãe, a gente queria... Uma equipe, né? Queria dizer que Malu tem isso, provavelmente em relação, foi causado por isso. Quando é que vocês começaram a entender o que estava acontecendo? A gente não teve um momento de diagnóstico porque foram dados a conta-gotas. Cada hora era uma notícia, porque quando um bebê nasce, passa por tudo isso, você realmente não sabe o que vai acontecer, né? Vai depender muito do desenvolvimento. Nem o que causou aquilo tudo, né? Na verdade, eu tive uma trombose na placenta, e aí hoje a gente não sabe se foi pelo Covid ou se foi pela condição genética, né? Aquela questão do estômago que hoje a gente ainda já fez exame e tudo mais, mas ainda não fechou um diagnóstico genético, então a gente... Aparentemente ficou pelo Covid, mas ela teve essa asfixia neonatal que ocasionou, né, o sofrimento fetal dela e hemorragia e tudo mais. Então, assim, tudo que ela tinha ia levando para um lugar de muitas sequelas, assim, a própria prematuridade, a hemorragia, a hidrocefalia. Então, o início foi, a gente não sabe, grau 4 da hemorragia, são de 1 a 4. Não, grau 4 é muito grave, então as chances dela ter uma sequela são... Mas existem casos em que, né, a gente não sabe explicar como, mas... Então, assim, tudo a gente foi entendendo que não teria como ela sair dali sem sequelas. A gente não sabia se seriam muitas ou se seriam poucas. A gente nunca ouviu dentro da UTI a palavra paralisia cerebral, que eu acho que é a palavra que todo mundo tem medo de falar para os pais, né? Então, a questão visual você tem que ver, porque... Ela faz exame do olhinho, então ela não enxerga direito, ela tem baixa visão, isso a gente foi entendendo ali na UTI. A gente, durante a UTI, não recebeu esse nome, paralisia cerebral. Em nenhum momento. Nenhum momento. E nem associaram diretamente a Covid, por exemplo. Não. Associaram a trombose pela Covid. A trombose, exatamente. Esses fenômenos vasculares. Pode ser que a Covid tenha dado uma trombose e tenha sido na placenta. Foi um acaso. Sim. E aí, quando a gente saiu da UTI, que a gente foi na primeira neuropediatra dela, que foi a Silvia Miranda, e aí ela falou assim, ela tem paralisia cerebral, mas assim, não se apega nesse nome. Ela até olhou o exame dela e ela falou, ela é muito escrachada assim, mas não num sentido ruim, assim, ela foi muito boa com a gente, 3 horas de consulta. E aí ela falou assim, esse exame dela é horripilante. Mas essa criança que eu tô vendo não condiz. Aquela criança não é essa aqui. Não, ela não leu isso aqui. Ela não leu. É tá aqui nisso aqui. Do laudo aqui, que eu tô vendo as imagens, não é aquela criança. Ela ela tá ali, tá se movimentando. Então a gente não sabe como que ela, até então, 10 meses e meio, ela nunca tinha chorado. Ela nunca tinha rido. Então, assim, ela foi conseguindo fazer as coisas depois que ela saiu. E aí, assim, óbvio, né? Assustador. Paralisia cerebral. Eu não conseguia nem falar esse nome. Meu Deus, paralisia cerebral. Imaginar uma criança não fazia nada. Nada, não movimentava nada, né? Na UTI, a gente foi muito bem amparado, assim, com médicos, eu acho que humanos, assim. O doutor Fernando, que é o chefe da UTI, né? Perinatal, ele foi bem humano com a gente. Durante todo o processo, ele falava, isso pode acontecer... Mas a gente não entende também tudo, nem tudo a gente tem resposta. Tem coisas que tá acima da gente, então não tem como eu te falar exatamente o que vai ser. Então ele sempre dava a possibilidade, dava uma esperança. Ele também. Botava, eu também não sei. Nós estamos navegando em mares que... bravios. Falava, infelizmente a medicina não tem tantas respostas como a gente gostaria. E ele ajudava muito. Até no início eu falava pro Pedro, acho que ele gostou da gente, porque no início eu não entendia a gravidade do que era. Toda hora ele chama a gente pra conversar, ele não chama outros pais. Mas deve ter gostado também, isso não exclui. E depois eu vi que, na verdade, o caso da Malu era muito grave e que ele dava atenção pros casos mais graves. Mas eu tenho muito carinho por ele até hoje. Mas assim, foi a conta-gotas, acho que o final foi mais quando ela teve alta, que a gente já sabe, porque na verdade os primeiros 8 meses ela ficava sedada, ela ia e voltava de cirurgia, a gente não conseguia nem ver o que ela fazia. E nem avaliar qualquer ganho de alguma função. Não tinha como. Porque assim, além da parte, né, da cabecinha dela, tinha essa questão do estômago, ela vomitava muito com a dieta. Então a gente nunca conseguia ter uma evolução boa, porque a dieta entrava e saía. Ela E nem conseguia ganhar peso. Então a gente até brincava lá, porque pesava à noite, né? Eu falava, vintão, hein?
Então, em 20 gramas. 20 gramas. Então, falar com as moças, ó, me arruma isso aí. O Pedro era a graça da UTI, porque não no início a gente era bem desesperado, mas depois a gente brincava com todo mundo, porque a gente falou, beleza, a gente tá aqui, não tem o que fazer. A gente tá aqui, não tem o que fazer, então vamos tentar fazer isso aqui o melhor possível. O menos pior, e a única coisa que a gente podia fazer era se relacionar bem com as pessoas, ser feliz, né, porque quando eu falei que as pessoas que ajudaram a gente nem conhecia, não é só de outros pais, mas de médicos também. Quando a Malu estava desesperada, a gente ligava pro neuro dela e ele ia no mesmo dia. E a gente vivendo num momento de polaridade, né? É direita, é esquerda. E quando você tá numa situação dessa, você não quer saber se a pessoa é de direita, de esquerda, se é evangélico, se é espírita. Não, exatamente. Você não quer saber. Você quer que te ajudem, então, né? Te apoiem, que na nossa vida, quando tá tudo bem, a gente fica, vou lá e briga com a família, porque fulano é de... Então, assim, exatamente. Foi uma coisa que eu aprendi, não me interessa, né? O ser humano, ele vai te ajudar independente do lado político, das ideologias, da religião. Ele pode te ajudar ou não. De gênero, não interessa. Qualquer coisa que venha para somar. E falando de diagnóstico, até hoje ela tem o refluxo e a gente não tem certeza o que é. Se o estômago invertido. A gente não sabe se é alguma alergia, a gente não sabe. Se é alguma intolerância. A gente foi fazendo o que era possível, né? A gente até internou de novo em São Paulo, foi fazer um tratamento. Então, passamos 3 meses internados. Foi difícil voltar para o hospital, mas a Malu evoluiu. Aí, mesmo melhorou, diminuiu. Sem ter esse diagnóstico, o que é, mas... Vocês foram enfrentando o que vinha. Literalmente o que vinha e o que dava para fazer. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.